Iniciando a discussão sobre a parte mais básica da análise de redes, a gente parte da definição do que é uma rede ou um grafo. Isso depende muito, depende da área que a gente está trabalhando. Em geral, se a gente estiver trabalhando com redes sociais ou na área de redes complexas, o termo que se usa para nossa estrutura de dados é rede, a tradução ao pé da letra do inglês, né, network. Se a gente tiver numa área mais teórica, que envolva a parte da implementação desses algoritmos, da análise de rede, a nossa estrutura é chamada de um grafo. Aqui, para a nossa realidade, nosso curso, a gente pode usar um termo ou outro, não tem nenhum problema, não tem perda de entendimento se a gente chamar nossa estrutura de dados, que aqui está dentro do quadrado, né? Um grafo ou uma rede. Inclusive, a gente vai chamar isso de forma intercambiável durante o curso. Então, o que seria uma rede, né? Já chamando de rede. Rede é a união, é uma estrutura de dados onde a gente tem a junção de vários elementos, elementos esses que acabam abstraindo, modelando um problema. Então a gente tem elementos que a gente chama aqui de nós, que são essas bolas, né? Estou chamando nós, que é a tradução ao pé da letra, né? Do inglês é nodes, mas também, novamente, depende da área, esses nós, eles podem ser chamados de vértices, o vertex, do inglês. Esses nós, eles podem interagir entre si de alguma forma. Essas linhas aqui, elas remetem justamente à interação desses nós. Essas linhas, elas podem ser chamadas de links, uma conexão. Pode ser chamado também de uma aresta, a tradução ao pé da letra aqui do inglês. Ou também pode ser chamado com a palavra do inglês, edge. Então a gente também vai usar de forma intercambiável os nomes em português, inglês, mas de toda forma a Big Picture é uma estrutura de dados onde tem elementos que representam os nós e as conexões entre esses nós. Então, basicamente, é isso. Como a gente vai chamar isso, nesse caso, pouco importa, mas nomes bastante utilizados são nós, vértices e links ou arestas. Bom, essa é uma área, a área que a gente está estudando. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho para mostrar bem essa figurinha aqui em cima. Essa é uma área que não é uma área nova. Digamos, as origens teóricas da área remetem ao século XVII, desculpe, ao século XVIII, aos estudos do Leonhard Euler, e é um problema bem clássico, bem conhecido. Quem estuda a parte de análise de redes ou até mesmo a parte de gráficos, que é o problema das 7 pontes de Königsberg, que na altura, né, era uma cidade, mas da Prússia, hoje pertence à Rússia, né? Então, nessa cidade, que era uma cidade comercial bastante importante, tinha várias pontes que ligavam a lugares diferentes da cidade, e o desafio que foi levantado na altura, né, lá no século XVIII, 1735, era se era possível alguém, né, um sujeito, fazer um caminho que a gente percorresse, passasse por todas as pontes, mas não passasse duas vezes por alguma ponte, né? Então, tinha essa restrição. Esse era o problema das 7 pontes de Königsberg, e o Leonhard Euler, ele conseguiu, de maneira rigorosa, né, modelar isso matematicamente, e os estudos do Leonhard foi o precursor da área de grafos, da área de redes, né? Então, do século XIX, XVIII. Bom, é interessante ver que, inclusive, o Leonardo Olha, ele, com os estudos dele, de uma maneira bem rigorosa, ele provou que esse problema não tem solução, né? Ou seja, ele refugou, né, a hipótese. Mas, de toda sorte, a modelagem foi muito interessante. Aqui está a foto, né, apenas representativa da cidade. Então, ele modelou a cidade aqui em pontos diferentes, aqui A, B, C e D, né? E aqui vocês podem ver que tem as pontes ligando a diferentes partes da cidade. Por exemplo, aqui já no formato de rede, né, do nosso gráfico. O nó C
a parte C da cidade, ela se liga à parte A da cidade por essas duas pontes aqui, ó. É por isso que tem duas ligações entre C e A. O A, ele também faz uma conexão com a parte B por duas pontes. É por isso que também tem duas pontes, tem duas conexões. O A com o D, ele faz uma ligação por uma ponta, está aqui. O C com o D também por uma ponta. E o B com o D novamente com uma ponta. A gente observa que tem essa modelagem, que é uma modelagem bem interessante, né? Foi realmente. Hoje, essa modelagem até parece bastante simples, mas na altura, né? 1735 foi uma novidade. E ele conseguiu provar que não era possível, né? Percorrer todas as pontes sem que a gente passasse pelo menos duas vezes por alguma ponte. Enfim, de toda sorte, a gente pode representar de uma maneira mais rigorosa a estrutura de um grafo. Aqui de propósito, a gente colocou três formas diferentes de um grafo, né? Aqui é um grafo formado por apenas um nó. Aqui um grafo formado por dois nós e uma ligação entre eles. E aqui um grafo um pouco mais complexo, formado por cinco nós e cinco arestas, né? Ou cinco edges. Então, de maneira mais formal, mais rigorosa, a gente diz que um grafo G, ele é um conjunto formado por um subconjunto de vértices, são as bolinhas, e as arestas, né? Os edges, né? Então, a gente também tem um conjunto de arestas que se conectam a, aos nós, né? Aos vértices. Então, a gente também tem tanto um conjunto de bolinhas como de conexões. E uma conexão, uma aresta, que é representada pelo E, que vem do edge, ele na verdade ele é uma relação, né, que envolve dois vértices, né? Essa aresta aqui, por exemplo, ela é uma relação que ela envolve dois vértices. Por isso que a modelagem aqui ela é V por V, né? Porque a conexão realmente liga dois vértices. Bom, e com essa representação um pouco mais rigorosa, a gente consegue modelar diversos tipos de grafos. Por exemplo, aqui tem um grafo G qualquer, com essa com esses cinco nós e essas cinco arestas, e a gente pode representar um complemento de G. Nesse caso, complemento de G seriam todas as conexões diferentes do grafo original. Por exemplo, esse primeiro vértice aqui, esse primeiro nó. Então, ele faz uma ligação com esse nó e com esse outro nó. Então, o complemento dele seria ele fazer uma ligação também com esse nó aqui e com esse outro, os que estão sobrando ali no gráfico. E é justamente, ó, ele faz uma ligação com esse nó aqui e com esse outro aqui através dessa ligação aqui embaixo. A mesma coisa pode ser feita com os outros. Por exemplo, esse nó aqui, né? Esse nó aqui, ele precisa fazer uma ligação com esse aqui, e está aqui, ó, o complemento dele, fazendo essa ligação. E ele também não se conecta com esse nó aqui. É por isso que tem essa outra conexão aqui também. Por fim, os outros que estão faltando, né? Esse aqui é bem similar ao de cima. Ele precisa fazer uma ligação com esse aqui, já está feita, e com o aqui da ponta, né? Por fim, esse camada aqui, esse nó, ele precisa se conectar com esse, o complemento dele, que já está aqui, já está feita essa conexão. E por último, esse nó aqui, ele precisa se conectar com os outros três e já está feito aqui também. Então, só para mostrar para vocês que essa representação ela pode ser estendida para grafos mais complexos. A gente ainda pode deixar a coisa ainda mais interessante, o poder de modelagem é ainda maior. Nos desenhos e nos gráficos anteriores, essas conexões é apenas uma linha, ou seja, uma conexão desse nó com esse outro, né? Digamos que aqui seja U e aqui seja V. Esse U aqui parece um V, né? Mas aqui é um U e aqui é um V.
A conexão de U com V é igual a de V para U, porque não tem uma ideia de direção. A gente disse aqui que isso aqui é um grafo não direcionado, né? Não dirigido, né? É a tradução em português. Em inglês é undirected graph, ou simplesmente graph, né? Então um grafo, se a gente não falar nada, é um grafo não dirigido. Por outro lado, existem situações onde é interessante a gente ter essa direção. A comunicação ela vai fluir em direção aqui da aresta. Essa aresta que vai dizer que, por exemplo, eu só posso me comunicar desse nó com esse nó e não o contrário. Então a aresta ela não é mais assimétrica, né? Ela é assimétrica. Então, se aqui novamente, se aqui for agora sim, né? Um ficou parecido com o V, essa conexão é diferente de uma conexão V para U, porque o sentido importa. É tipo um exemplo, por exemplo, aqui seria o Facebook, né? Dois usuários quando se tornam amigos, um amigo, U é amigo de V e V é amigo de U. Aqui seria o Twitter. U segue V, mas não necessariamente V segue U, né? Então tem essas nuances. Aqui é chamado um grafo dirigido, ou um grafo directed graph, ou também conhecido como um digraph, né? Que é um grafo dirigido, direcionado, como queiram falar. A gente pode modelar ainda coisas ainda mais complexas, né? Como, por exemplo, a força, além da direção, a gente pode modelar a força dessas comunicações, dessas ligações. Então, a gente pode dizer que essas ligações são genéricas, têm o mesmo peso, a mesma força. Então, no caso, o grafo, que essa figura aqui seria representada por um conjunto de vértices, por um conjunto de arestas, que são as ligações, e um conjunto de pesos. Como esses pesos aqui são iguais, a gente representa por uma constante. Por acaso aqui é 1, mas poderia ser 3, 5, um valor, né? Mas esse valor seria constante para toda a rede. Isso aqui é chamado um grafo não ponderado, né? Ou do inglês, o unweighted graph. Diferentemente, a gente pode ter situações aqui, você pode ver de maneira grosseira, né? Então, a largura aqui da aresta está bem diferente, né? Temos 4 tipos aqui diferentes. Uma bem fininha, um pouco mais grossa, uma mediana e uma absurdamente grossa. Então, nesse caso, o grafo, né, ele tem novamente um conjunto de vértices, um conjunto de arestas e um conjunto de pesos, né? Esses pesos dessas arestas aqui. Observe que esses valores, apesar de eu ter colocado aqui, mencionado que esses pesos geralmente são um número real positivo, ou seja, um ponto flutuante, 0,5, 0,9 mais possível, mas também pode ter valores negativos, depende da modelagem. Em geral, realmente são valores positivos, não necessariamente valores inteiros, né? Isso aqui pode ser de qualquer tipo, na verdade. Mas realmente o mais comum são valores inteiros, desculpe, valores reais positivos. Ok? E aqui é chamado grafo ponderado em português, né? No inglês é weighted graph. Bom, apenas fazendo uma relação aqui no quadrado, né, com todas as possibilidades. Tanto a gente pode ter grafos não dirigidos, grafos dirigidos, grafos não ponderados, grafos ponderados e qualquer combinação entre eles. Tudo é possível, né? Por exemplo, um grafo não dirigido e não ponderado, né? As arestas eles têm o mesmo peso e não tem direção. Aí se eu colocar a direção, é um grafo direcionado e não ponderado. Quando a gente coloca pesos nas arestas, a coisa começa a ficar interessante, porque o poder de modelagem aumenta. Então, em linhas gerais, vocês podem observar que a gente pode, dado um determinado problema, a gente pode representar esse problema em formato de gráfico da mais diferentes maneiras, e isso é interessante porque aumenta o poder da abstração e, consequentemente, o poder da gente extrair resultados de um problema que é o que se quer em geral. Então é isso, gente. Nesse vídeo, né, a gente para por aqui e a gente continua falando um pouco mais sobre outros tipos de grafos, no próximo vídeo. Então, até lá.